O meu nome é Keila Campos, do Te Toca Hablar, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de um dos maiores poetas da literatura espanhola do século XX, o grande Federico García Lorca. Vem comigo! Aprender um idioma não é só sobre entender a sua gramática, não é mesmo? Para a gente conseguir entender uma língua, é importante conhecer a sua cultura, a sua história e também a sua literatura. E é por isso que hoje nós vamos entender um pouquinho sobre quem foi esse grande poeta e dramaturgo espanhol. Federico García Lorca nasceu no dia 5 de junho de 1898 em um pueblo na Espanha chamado Fuente Vaqueros, em Granada, e foi batizado com o nome de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Bom, o poeta tomou gosto pela literatura graças à sua mãe, que era professora e fomentava nele, né, o contato com esse universo literário, o contato com os livros. Apesar de que na sua adolescência, né, ele se interessou por uma fase aí um pouco mais pela música do que pela literatura. Durante o seu período na universidade, ele se mudou para Madrid para seguir, né, com os seus estudos, continuar se especializando aí nos seus estudos, e ele ficou um tempo numa instituição chamada Residência de Estudiantes, onde ele pôde se relacionar com muitos intelectuais daquela época, escritores e figuras intelectuais daquela época, inclusive uma dessas intelectualidades que ele teve bastante contato foi o Salvador Dalí. Nesse período, então, Federico García Lorca escreveu muitos livros e conheceu, né, nesse período, muitos escritores mais. Depois ele viajou por muitos países. Ele chegou aí para os Estados Unidos, para Cuba, Uruguai, Argentina, conhecendo assim outros tantos poetas e escritores que inclusive influenciaram muito nas suas obras, não só esses poetas e escritores, mas também toda essa experiência que ele teve durante essas viagens. E um dos grandes poetas que ele teve bastante contato também foi o Pablo Neruda. Ele escreveu muitas obras, né? Não somente poesia, mas prosa também, e também muitas obras de teatro. Porém, o seu final foi bastante trágico. Com o golpe de Estado e a Guerra Civil em 1936, Lorca estava sendo bastante ameaçado e muito criticado pela extrema-direita. Nessa época, com medo do que pudesse passar e com medo de que ele fosse assassinado, os embaixadores da Colômbia e do México chegaram a oferecer para ele asilo político, mas ele se negou, porque ele não quis sair do país, não queria sair da Espanha. E no dia 14 de julho de 1936, então, ele foi para sua casa de verão, em Granada, para estar com a sua família. Nessa época, ele fez a seguinte declaração, e eu vou ler aqui as palavras literais. Eu sou espanhol integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español, nada más. Execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama su patria con la venda en los ojos. Bom, Federico García Lorca era um defensor, né, dos pobres, dos perseguidos. Ele mesmo assinou muitas manifestações antifascistas, né?
da época e mantinha estreita relação com a esquerda moderada, né? E por isso ele ganhou o desprezo e a perseguição dos fascistas. Nessa época, então, estando em Granada e com a situação se complicando bastante para o seu lado, ele buscou então refúgio na casa de um amigo, o poeta Luís Rosales. Porém, ele foi preso ali mesmo, na casa do seu amigo, no dia 16 de agosto de 1936, pela Guardia Civil. Dentre as acusações, né, que ele recebeu, estavam de ser espia russo, né, e de ser homossexual. Realmente ele era homossexual, ainda que isso não estivesse tão declarado, né? Mas ele teve um grande amor na vida dele. E essas eram as acusações, então. Então, no dia 16 de agosto, ele foi preso e levado para outro lugar, outro pueblo, ali perto de Fuente Vaqueiros, que era onde ele estava. Não se sabe até hoje a data exata da sua morte, né? Mas alguns investigadores dizem que foi o que poderia ter sido no dia 18 de agosto, né, de 1936. O seu corpo jamais foi encontrado, né? Só se sabe que ele foi enterrado numa fossa comum, como era costume naquela época, quando as pessoas eram assassinadas pela ditadura militar. Federico García Lorca foi o poeta e dramaturgo que mais marcou a cultura popular espanhola no século XX, né? Ele amava a sua pátria, o seu país, mas acima de tudo, ele se considerava, antes de qualquer coisa, homem do mundo e irmão de todos. E por isso ele dizia: canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Pois é, Federico García Lorca deixou um grande legado e excelentes obras publicadas. Foi um grande homem e um grande poeta, né? Assassinado injustamente, como tantos outros espanhóis na época da ditadura militar. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha gostado de saber um pouquinho sobre a história desse grande poeta que deixou marcas dentro e fora da Espanha. E se você quer saber mais sobre o universo literário da língua espanhola, me conta aqui nos comentários. Fala para mim que escritor ou que poeta, que artista você gostaria de saber um pouquinho mais. E se você gostou desse vídeo, me dá um me gusta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder tudo que rola na comunidade Te Toca Hablar. Nos vemos então na próxima semana. Hasta pronto!